sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Mia, sou desenhista profissional e a gente tá aqui nesse canal juntos pra falar aí bastante sobre arte, desenho, quadrinhos e tudo mais. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu vou convidar vocês a baixarem aí, deixarem o seu like caso você goste desse vídeo, se inscreve aí se você seja novo, chegou por aqui agora que a gente tem muito mais dicas pra dar pra vocês e tem uma olhadinha também na descrição do nosso vídeo. Vocês olhando lá, vocês vão encontrar todos os links das nossas redes sociais que possam interessar a vocês, também o link do nosso curso em desenhoartístico.net. Vou estar passando aqui algumas dicas, alguns insights especiais pra vocês aqui hoje, mas é óbvio que a gente vai falar sobre desenhistas iniciantes, vocês precisam, obviamente, estudar o conteúdo aí sobre desenho, praticar muito, fazer atividades e ainda por cima ter um professor aí ajudando vocês, analisando seus desenhos, corrigindo suas atividades, vai te ajudar muito. E tudo isso vocês vão ter com a gente lá em desenhoartístico.net. Não deixe de acessar o linkzinho que tá fácil aí pra vocês e vir conhecer a nossa plataforma, belezinha, gente? Então o vídeo de hoje são dicas especificamente aí para iniciantes. Na verdade eu não queria fazer um vídeo de dicas, eu coloquei esse título porque é mais fácil de vocês pesquisarem. Porque, né, dica para iniciante a gente tem a rodo aí na internet. Na verdade eu queria fazer meio que uma exploração de coisas que aconteceram comigo, né, porque eu tenho aí 15 anos de experiência estudando desenho, então insights que eu mesmo tive aí durante os meus estudos e principalmente aí baseado em questões que eu recebo dos meus alunos, de seguidores na internet, galera que me manda comentário aqui no YouTube, que me manda mensagem lá no Instagram, então eu peguei um compilado assim de coisas, dúvidas, insights e dicas que o pessoal pergunta muito a respeito e eu quero falar a respeito dessas coisinhas no vídeo aqui de hoje, beleza? Sem enrolar mais, vamos diretamente para as dicas, bora! O primeiro tópico que eu quero trazer pra vocês aqui hoje é a respeito de estilo. Quando eu comecei a desenhar, eu comecei copiando cartinhas de Cavaleiros do Zodíaco. Eu gostava muito do anime na época e tudo que eu queria fazer era desenhar os personagens de Cavaleiros do Zodíaco. Eu ainda não tinha nenhuma pretensão profissional, nada disso. E a minha mãe, que é professora de desenho, ela me aparecia, né, com os diagramas pra estudar anatomia, coisa e tal. E eu olhava pra aquilo e não era Cavaleiros do Zodíaco. Então eu recusava aquilo porque não é exatamente o que eu quero. Ontem, como eu falei, minha mãe, ela é, né, professora de desenho, e daí eu tava lá sentada na sala dela fazendo meus desenhinhos, coisa e tal, e tava uma aluna dela desenhando uma personagem de anime numa pose bem de yoga, sabe, bem complexa e fora do comum, e daí minha mãe falou, não, vamos pegar uma referência. Daí ela pegou uma fotografia de uma pessoa fazendo a pose e deu pra menina, e a menina recusou a referência, por quê? Porque eu quero desenhar anime, isso é uma foto de uma pessoa real. E também baseado, né, em algumas perguntas que eu recebo de vocês por aí, por exemplo, Mia, qual é o melhor estilo pra eu começar a aprender a desenhar? Eu quero aprender anime e realismo, eu preciso começar pelo anime por ser mais simples pra depois ir pro realismo. E na real, gente, todas essas dúvidas e todas essas coisas são uma grande bobagem, porque não importa o estilo de desenho que você vai desenhar, não importa o estilo de desenho que você vai estudar. Na verdade, gente, não estudem estilos de desenho, estudem o real. Ai, Mia, você tá falando pra gente desenhar realismo? Não, não é realismo. Realismo também é um estilo de desenho, gente. Isso aqui, essa imagem que eu estou colocando pra vocês, isso é realismo. Isso é um desenho que ele foi feito e tem todo o trabalho de renderização em cima pra ficar um resultado mais próximo possível do real. Isso aqui que eu tô colocando agora, isso é um estudo de anatomia, um estudo de proporção do rosto, um estudo de sombreado, porque eu não quero que vocês entendam como vocês vão pegar um papel e chegar o mais próximo possível num resultado realista. O que eu quero é que vocês compreendam como a realidade existe. Então você vai entender a anatomia nas proporções reais, não na proporção daquele episódio de anime que você gosta. Porque aquele episódio de anime que você gosta, ou aquela HQ de super-herói super exagerada que você curte, ou enfim, qualquer que seja o estilo que você goste, qualquer estilo, gente, ele nada mais é do que uma representação da realidade. Vai ser mais simplificado, vai ser mais exagerado, mas tudo vai partir da realidade. Você reconhece as coisas porque a gente sabe como elas são no mundo real. Então, meus amores, eu não quero que você estude como resolver rosto em tal estilo, como resolver anatomia em tal estilo, como resolver luz e sombra, como pintar usando lápis de cor em estilo anime, sabe?
Porque essas coisas elas são muito específicas e elas vão limitar muito vocês. Vocês não estão aprendendo a desenhar, vocês estão aprendendo fórmula. Então, quando vocês me perguntam qual estilo que eu começo a estudar desenho, o estilo certo é o estilo que você gosta. Não importa se ele é mais simples, mais estilizado, mais expressivo, mais realista. O importante é você ir pro estilo que você gosta, só que todos os seus estudos, eles precisam ser baseados na realidade. Você não precisa pegar aquele seu estudo de anatomia e chegar num desenho finalizado à la Da Vinci, com todos os músculos, todas as coisas e super bem sombreado. Não, você vai fazer um estudo simples de anatomia. Você vai estudar um fundamento do desenho. Fundamentos do desenho são o que a gente, chama dos conhecimentos mais básicos do desenho, que é justamente isso, de você entender a realidade. Você vai pegar luz e sombra, e eu não vou te mostrar como é que você vai fazer luz e sombra no estilo anime baseado no trabalho daquele ator, daquele mangaka, sabe? Tipo, não, você tá se fechando muito. Se você vai aprender luz e sombra, você vai aprender como a luz funciona no mundo real. Você entendendo a realidade, a vantagem que você tem é que você pode pegar esse conhecimento e trazer para qualquer estilo que você quiser. Porque como eu falei, estilos nada mais são do que formas diferentes de representar aquele real, aquele fundamento. Então você vai simplificar e fazer uma coisa mais anime, você vai detalhar mais e fazer uma coisa mais realista, você vai resolver aquilo em Ashura para trabalhar como comics americanos, sabe? Então você vai pegar a lógica da luz e sombra e ela vai ser exatamente a mesma para qualquer estilo. A mesma coisa como uma proporção de rosto, uma proporção de anatomia, como fundamentos de valores, como que vai funcionar, lógicas de composição, de perspectiva, é tudo igual em qualquer estilo. Então, o melhor estilo para você começar é o estilo que você gosta. Mas quando a gente for estudar, sempre baseado no real. A mesma lógica que eu acabei de conversar com vocês sobre estilo vale também para materiais de desenho, porque é bastante comum eu receber perguntas dos meus alunos, perguntas dos meus seguidores do tipo: Mia, qual é o melhor material para começar a estudar? Ou então eu devo primeiro aprender a estudar com lápis de cor e depois para tinta, etc e tal. E assim, novamente, gente, o material ideal para você é o material que você gosta. Se você gosta de resultados que as pessoas estão conseguindo com aquarela, vai para aquarela. Você não é obrigado a estudar lápis de cor antes. Isso, inclusive, foi uma pergunta muito recente de um aluno meu. Ah, eu gosto de aquarela, eu devia ir pro lápis de cor primeiro, porque todo mundo vai... Porque é muito fácil a gente cair nessa armadilha do todo mundo faz. Geralmente o pessoal começa a colorir, por exemplo, com lápis de cor. Por quê? Porque é um material muito acessível, é muito fácil. Geralmente você já tem em casa lápis de cor. Então, geralmente o pessoal começa por aí e acaba ficando nessa ilusão que a gente... muita gente faz, muita gente produz conteúdo, produz tutorial sobre isso. Então, o certo, deve ser começar a pintar com lápis de cor. E não necessariamente. Às vezes você não gosta de lápis de cor, às vezes seu trabalho não corresponde ali com o resultado do lápis de cor, às vezes não é o material que você precisa. Se você gosta de aquarela, vai pra aquarela. Você não precisa se limitar e não existe, uma ordem certa para estudar os materiais. E, novamente, fundamentos, gente. A lógica da luz e sombra, ela vai ser a mesma se você vai pintar com lápis de cor, se você vai pintar com aquarela, se você vai pintar com guache acrílico, se você vai pintar com marcadores, se você vai pintar com arte digital, não importa. A luz e sombra, ela vai ser a mesma se você entende o fundamento, você entende como aplicar isso com qualquer material. Claro que você sempre vai ter um períodozinho ali de adaptação para você entender como é que funciona o material, como é que funcionam as misturas, etc e tal, mas de modo geral, você vai saber fazer a aplicação mais básica porque você entende o cerne da questão, que é como sombrear algo, como combinar cores, como fazer isso. São coisas, são fundamentos, não são fórmulas prontas entregues pra você. Então, gente, fuja daquele tutorial que te explica como pintar com lápis de cor em estilo anime igual o Masami Kurumada do Naruto. Não, isso é fórmula, isso não é fundamento, isso não é conhecimento, você não está aprendendo a desenhar, você está aprendendo a reproduzir um passo a passo. Se você não tem absolutamente nenhuma preferência de material, o que eu acho que não é real, porque a gente, mesmo quando você, não tem muita noção, mas se você for experimentando materiais diferentes, você vai perceber que alguns você se sente melhor, alguns você tem mais paciência, outros você tem menos, etc e tal. Mas se você parar me pedindo, não, eu realmente não sei qual material começar, me dá uma dica, eu vou recomendar pra vocês trabalharem com alguma tinta de início, não porque a tinta é melhor ou porque a tinta é correta, mas porque a tinta ela vai te dar mais possibilidades de estudo. Por exemplo,
exemplo, com tinta vocês vão conseguir estudar a mistura de cores, que é algo que se vocês trabalharem, por exemplo, com um lápis de cor, dá pra misturar lápis de cor, mas não é exatamente a mesma coisa de você realmente pegar uma tinta de uma cor, uma tinta de outra e misturar e chegar em tons, né, diferentes. Então, se você realmente não tem noção e você quer algum material que te dê mais possibilidades de estudo, eu vou te recomendar a tinta, especificamente a tinta acrílica, porque ela acaba sendo mais barata do que uma aquarela ou uma guache, mas qualquer tinta funciona e, como eu falei, qualquer material funciona. Cada um vai ter suas peculiaridades e qualquer um que você escolher, você vai ter vantagens e desvantagens. Então a tinta, apesar de te dar mais possibilidades de você estudar, ela é um pouco mais difícil de você manejar, porque você vai ter que trabalhar com pincel, né? Não é aquela facilidade do lápis de cor, mas enfim, todo material tem suas vantagens e desvantagens. Siga seu coração e vai pro material que você gosta. O importante, novamente, é você estudar os fundamentos do desenho. Eu tô desde o início do vídeo falando muito a respeito de fundamentos do desenho pra vocês. E talvez alguns de vocês estejam se perguntando por onde eu começo, quais são esses fundamentos, o que eu preciso estudar. Então, antes de mais nada, eu tô deixando na sua tela, em algum lugar, uma listinha dos fundamentos básicos do desenho aí, desde esboço até sombreado, cores, que vocês vão ter aí que precisar estudar, compreender, pra vocês realmente dominarem as técnicas de desenho. Vocês podem partir dessa lista aí, montar um plano de estudo, mas se vocês querem um lugar que vocês vão ter os fundamentos bem organizadinhos, em sequência, facinho pra vocês e ainda com o apoio de um professor pra estar ajudando vocês a olhar os seus desenhos, encontrar os erros, sugerir como é que você vai estar melhorando, resolvendo os problemas, vou pedir pra você dar uma olhadinha lá no nosso curso em desenhartístico.net. A gente tem uma aula sobre esboço pra você já começar a aprender forma, proporção e gestual, mas pra você aí dar uma explorada na lista completa de fundamentos, a gente tem o curso completinho pra vocês e como eu falei, eu ainda vou estar lá junto com vocês, analisando seus desenhos, corrigindo suas atividades pra estar ajudando você a evoluir cada vez mais. Então tem muita vantagem lá no nosso curso, não deixe de conhecer, lembrando que o link tá facinho pra vocês aí na descrição. Então, gente, tudo que eu falei aqui pra vocês hoje tem muito a ver com não se limitar e buscar as coisas que você gosta. Então, pra fechar o vídeo, eu quero falar a respeito da importância justamente disso, de não se limitar e de experimentar o máximo que você conseguir. Porque você fica nessas de, eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco, como eu fazia quando eu tava começando. E daí eu só queria aquilo, e eu só sabia fazer aquilo, e eu só repetia aquela fórmula, sabe? E eu não sabia como resolver outras coisas, e eu demorei muito mais tempo do que eu poderia pra desenvolver o meu próprio estilo, pra eu desenvolver o meu próprio trabalho, pra eu desenvolver a minha própria identidade. E, ok, eu quero só realmente desenhar o estilo lá do Dragon Ball e meu trabalho é só isso, e às vezes é mesmo, mas nem sempre. E muitas vezes a gente acaba mudando de ideia. Lá eu realmente achava que tudo que eu queria na minha vida era copiar Cavaleiros do Zodíaco, coisa e tal, e bom, eu acho que eu não preciso contar pra vocês que eu mudei de ideia, né? A gente tá aqui hoje num canal falando sobre como criar estilo e tudo mais, então assim, gente, provavelmente você vai se mudar de ideia. E quanto mais cedo você ter essa noção da importância de você experimentar coisas diferentes, estilos diferentes, materiais diferentes, técnicas diferentes, soluções diferentes, mais cedo você vai ter essa percepção, né? E mais carga você vai ter pra criar o seu trabalho autoral, gente. Porque a gente tem esse mito da criatividade, que você vai sentar num papel e você vai resolver tudo, e você vai ter um download de uma ideia vindo do astral, e que as coisas elas simplesmente acontecem, mas na verdade não, gente. Nada se cria do nada. É aquela velha história do Hobby como um artista, gente, eu acho que tem tanto vídeo ainda falando disso. Seguimos em frente. Mas basicamente, uma criação autoral sua não é algo que você criou do nada. Uma criação autoral sua é você pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, de um artista aqui, de uma referência ali, de uma coisa diferente, de uma técnica, de um material, de uma coisa que você viu no Pinterest, de uma coisa que você viu no Instagram, e seu cérebro ele meio que vai juntar aquilo tudo numa ideia, e o jeito que você mistura suas referências é o seu estilo autoral, é o seu trabalho autoral, é a sua identidade. Então, nada disso surgiu do nada. Tudo tem uma referência, uma mistura diferente de referências. Então, quanto mais você experimenta coisas diferentes, mais soluções, ideias e material mesmo pra você ter o seu trabalho autoral, você vai ter dentro da sua cabeça, e daí vai ser mais fácil você acessar isso e jogar isso pro papel. Que geralmente não é um
trabalho que a gente vai fazer conscientemente. Você vai fazer essa exploração e o seu cérebro ele simplesmente vai buscando uma coisinha ali e isso vai saindo naturalmente no papel. Então quando o pessoal me pergunta, ai, como é que eu crio meu estilo autoral, né? Voltando a gente falar de estilo, que é uma das coisas, né? Uma das ansiedades de muito artista iniciante, como é que eu faço para ter o meu próprio trabalho? Desencana. Experimenta coisas diferentes que o seu estilo autoral e aí o seu trabalho, né? Ele vai vir naturalmente para você. O importante é, viu uma coisa diferente do Pinterest? Faz, sabe? Explora, só realmente faz um estudinho ali, faz uma cópia ali pra você realmente entender as técnicas do artista que você gostou, alguma coisa assim. Porque no fim das contas isso vai ser muito importante pra você tá depois desenvolvendo o seu trabalho. E assim, meu Deus do céu, eu vi um negócio no Pinterest que não tem nada a ver com o meu trabalho, mas eu gostei de uma coisinha ali. Faz um estudinho, que você não é obrigado só porque você tá experimentando um estilo completamente diferente a fazer todos os seus trabalhos naquele estilo a partir de agora. Não, mas você vai fazer esse estudo e você vai aprender uma coisinha, você vai pegar uma solução que você pode depois trazer pro seu trabalho, trazer pro seu estilo e, né, pode trazer aí uma revolução, ou talvez só uma coisinha pequenininha que mude no seu trabalho, mas que já resolva um problema que, por exemplo, você estava tendo antes e não sabia como resolver. Então, minhas dicas de hoje é: estude fundamentos, não fique com presa nessa história de que existe o material certo, existe o estilo certo e sempre experimente coisas diferentes. Esse é o caminho, basicamente, para você se formar como um artista autoral, como, né, um artista que tem a sua própria identidade. E o meu gato tá fazendo um barulho brigando com uma sacola de papel. É isso, gente. Então, gente, é isso. Como eu falei, eu não queria necessariamente dar aquelas dicas que todo mundo dê. Você precisa estudar, você precisa praticar, que eu acho que isso todo mundo sabe. Então, se vocês querem um espacinho pra vocês estarem estudando, pra vocês estarem praticando, eu vou novamente deixar o convite aqui pra vocês derem uma olhadinha lá no nosso curso em desenhoartístico.net. Lá vocês vão aprender o que a gente falou nesse vídeo sobre fundamentos do desenho. Não importa o estilo que você gosta, não importa o material que você quer usar, tudo que vocês vão aprender lá no nosso curso vai ajudar você com toda certeza, porque são aí os conhecimentos mais básicos do desenho que todo desenhista precisa aprender. Lembrando que nós já temos uma aula sobre esboço que está disponível 100% de graça para vocês, o link também está na descrição. E não deixem também de aproveitar o nosso cupom de desconto desse mês, que também está disponível para vocês na descrição, belezinha, gente? Deem uma olhadinha lá, espero que as dicas do vídeo de hoje tenham sido úteis. Deixo vocês todos com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Beijinho, gente, e até!